Olha só, pessoal, agora o Estado intensifica o seu ataque contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de ideias e a liberdade num contexto geral. Quem acabou de sofrer um ataque agora foi a Jovem Pan, e inclusive até a Globo que se meteu no meio do caminho para tentar dar a parcela dela de lacração. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece. Deixe um like nesse vídeo para você dizer para essa plataforma que esse conteúdo aqui é de extrema relevância, e assim você também me ajuda bastante. É só um botãozinho que você aperta aí. O primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API na Binance e em várias outras corretoras, tá? Não sabe o que é robô, não sabe o que são operações, não sabe o que é API, não sabe o que é Binance, enfim, acesse esse segundo link que você vai entender como a coisa funciona. Então vamos lá, meus amigos, eu vou compartilhar algumas informações aqui que foram publicadas no próprio site da Jovem Pan e até uma que saiu na Globo. Então vamos entender essa história. Então olha só. O TSE aprovou uma resolução que amplia o poder da corte para a exclusão de fake news, isso especificamente durante as eleições. Mas é claro que já existe essa premissa, né, de que o Estado tem o poder de decidir o que é fake news e o que não é. E a gente viu a maior parte disso acontecendo justamente durante o período daquilo que eu também nem posso falar, né? Porque não é só questão de monetização, de perder dinheiro se eu falar a respeito disso. É questão do canal ir para uma lista de canais aí que não tem o seu conteúdo recomendado. Talvez eu já esteja, talvez não. Mas a questão é, durante o período aí do Coringa 18, um bom entendedor que exerça aí a sua capacidade, durante o período do Coringa 18, a gente viu, inclusive, muitas opiniões de profissionais da saúde que efetivamente falaram, ó, a minha vivência de caso e o que eu fiz referente aos meus pacientes foi essa conduta. E isso tem dado certo. Daí a gente viu profissionais da saúde, infelizmente, sendo boicotados, né? Sendo impedidos de falar o que queriam falar. E eles tiveram suas redes sociais não só bloqueadas, mas apagadas. E isso que eu não sei se houve ainda algum tipo de punição relacionada ao Conselho de Medicina para esses profissionais. Então, assim, o cara, ele pegou o estudo que ele fez, pegou tudo aquilo que ele acredita como ideal, pegou exatamente a ciência, a prática médica e, ainda assim, porque isso divergia daquilo que a grande mídia apontava, era considerado como informação falsa. Então, o grande problema de você dar ao Estado, de você começar a querer retirar as informações falsas, é justamente o problema de você escolher quem é que vai decidir o que é informação falsa e o que não é, sendo que muitas das informações, inclusive, não se enquadram necessariamente na questão de ser falso ou não, mas enquadram-se no critério de opinião. E opinião, né, cada um tem a sua, é assim que a coisa funciona. Então, quando você começa a retirar do cenário a opinião das pessoas, você basicamente está tirando a liberdade. Ainda se você tem uma acusação, enfim, mas ainda assim, cara, esse é o típico problema do joio e do trigo, né? Para quem não sabe, para quem não conhece a parábola, e que é uma história real, enfim, o trigo, quando ele está crescendo, junto com ele, cresce algo que não tem proveito, que é o joio. Tá? E daí o que acontece? Você não pode arrancar o joio enquanto o trigo está crescendo também, porque senão você vai arrancar o trigo. Ou seja, você não pode querer censurar as notícias falsas, porque você vai acabar censurando junto à verdade. É basicamente isso. Né? Sem contar que quem é que está decidindo essas coisas muitas vezes pode ter um viés aí por trás, o que prejudica totalmente a situação. Até então, isso é só o que eles iriam fazer. Né? Mas o poder que eles tiveram diante disso tudo. E daí começa a história envolvendo a Jovem Pan.
Olha aqui, a Jovem Pan, com 80 anos de história na vida e no jornalismo brasileiro, sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e de imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre seus contratados e convidados em todos os programas da emissora, no rádio, na TV e em sua plataforma na internet. Os princípios básicos do Estado Democrático de Direito sempre nos nortearam na nossa luta e na contribuição como veículo de comunicação para a construção e a manutenção da sagrada democracia brasileira, sobre a qual não tergiversamos, não abrimos mão e não manteremos na pronta defesa, incluindo a obediência às decisões das Cortes de Justiça. O que causa espanto, preocupação e é motivo de grande indignação é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia hoje estão atuando para enfraquecê-la e fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões, como enfatizou a Associação Brasileira de Emissoras de Televisão e Rádio. Então aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, ao arrepio do princípio democrático de liberdade de imprensa, da previsão expressa da Constituição de impossibilidade de censura e da livre atividade de imprensa, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, que igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística, determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e seus profissionais, seja de modo informativo ou crítico, tá? Então não é só não é só questão de expor um fato, tá? Aliás, nem isso eles podem fazer. Mesmo que seja uma coisa que aconteceu, né? Existe muita dúvida em torno aí do Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que são 5 palavrinhas aí. Então, não importa, nem aquilo que foi comprovado, que não foi provado, enfim, eles não podem sequer especular, tá? Não podemos, em nossa programação, no rádio, TV e nas plataformas digitais, falar sobre fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Não importa o contexto, e determinação do tribunal é para que esses assuntos não sejam tratados na programação jornalística da emissora. Ponto. Censura. Exatamente isso que está acontecendo, tá? Uma exata censura aí à Jovem Pan. Mas a coisa não para por aí. Tá? Eles, inclusive, durante o programa Pânico, né, eles fizeram uma brincadeira, né? E que brincadeira é essa? É justamente um cara que ficava vestido de fiscal do TSE, andando com uma fita adesiva, e quando a pessoa fosse ameaçar falar de um determinado assunto, ele iria colar a boca da pessoa, tá? Eu não assisti o episódio, não sei se ele chegou a colar, mas assim, isso daí foi basicamente uma brincadeira que rolou ali, né? É óbvio isso. E o que acontece? Um doido aí pegou e falou... Quis fazer uma outra brincadeira em cima, falou, olha lá, pessoal, olha aqui, gravou um videozinho, ó o fiscal do TSE aí, querendo... proibir o pessoal do Pânico de falar de certas coisas, não sei o que. Daí veio a Globo, é fake que o TSE faça censura à Jovem Pan e tenha funcionário para fiscalizar trabalho de jornalista. Então vamos lá, vamos analisar essa frase aqui. É fake que TSE faça censura à Jovem Pan. Peraí, como assim é fake que faça censura? Eles foram proibidos de falar, de tocar no assunto, qualquer coisa relacionada ao Lula, né, ao Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se você não pode nem citar, isso daí não é censura, né? Então, assim, a Globo acabou de propagar uma fake news. Agora, vamos ver aqui a segunda parte da frase. E tenha funcionário para fiscalizar o trabalho de jornalistas. Ou seja, era óbvio que isso daí era uma brincadeira. É a mesma coisa que alguém pegar e falar mal do Papai Noel. E daí eles falaram assim, olha, o cara falou mal do Papai Noel, né? Então vamos aqui colocar uma matéria para combater. Isso daqui, pessoal, é apenas um gatilho mental. A partir do momento que você começa a associar a palavra fake,
informação falsa e Jovem Pan, na mesma frase por muitas vezes, você começa a abrir um espaço para que gradativamente as pessoas venham associar informação falsa à Jovem Pan. Obviamente, só aqueles que não acompanham a Jovem Pan. O cara que sentar lá para ouvir ou estiver trabalhando, ouvindo, como é a maior parte dos brasileiros que fazem isso, né? Normalmente o cara tá trabalhando e ouvindo. Ninguém para ouvir rádio, mas é algo que é comum de fazer. Eu não ouço sempre os programas da Jovem Pan, mas de vez em quando eu tô no carro e minha filha não tá lá para pedir música infantil, eu ponho lá pra ouvir alguma coisa. E a maior parte dos brasileiros é isso. Então, assim, a galera que ouve, beleza. Na hora já vai sacar, não vai funcionar. Mas com o resto da população, isso daqui, sim, funciona, tá? Inclusive, existem vários outros gatilhos mentais que gradativamente nos são colocados aí e a gente acaba nem percebendo. A gente pode, inclusive, falar disso em vídeos posteriores. Mas daí, eles colocaram, então, um cara vestido de TSE, de fiscal do TSE andando aqui, para simbolizar um protesto deles, a decisão que foi ali proferida. E a Globo foi lá e falou que a informação era falsa. Óbvio que é falsa, né? Putz grila. É como eu vi aí o Lavo falando um tempo atrás, né? Aliás, não... Quando você começa a ter que discutir o óbvio, você já perdeu, né? Às vezes eu penso, será que essa batalha aqui já é perdida? É óbvio que o cara era, né? Então, assim, eu não sei, às vezes eu fico pensando, eu acho que a gente já foi derrotado aí, né? Eu acho que... Meu Deus do céu, isso daqui é incrível. Bom, pessoal, então é isso. Se inscreva no canal aí se não é inscrito, ative o sino das notificações. Muito obrigado por ter assistido e até mais.